Graça e paz da parte de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Quero aqui cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que a graça dele permaneça nos vossos corações, em vossas vidas e em vossas almas. Venho aqui, esta noite, trazer esta boa nova de Jesus para nos fortalecermos no mundo do Espírito. O mundo do Espírito é onde que nós devemos ter todo o pleno conhecimento e toda a razão e toda a certeza daquilo que estamos buscando neste mundo. Por isso as Escrituras ela vem nos direcionar no mundo físico aonde vivemos, para que nós podemos ter uma direção que nos leva ao céu. E como obter essa direção? E como focar nesta direção? Por isto que existe o Espírito Santo de Deus, existe o homem carnal e existe o sentimento do homem assim. Por isto, meus amados irmãos e irmãs, desde já, eu peço aqui, neste momento, humildemente, para que você se inscreva no nosso canal do YouTube, acesse no YouTube Victor Porfírio, assim você vai ver lá, entra e só apertar na onde está escrito inscreva-se. Se inscreve lá, seja um evangelizador, para que esta boa nova de Jesus possa atingir os corações de todos os povos, de todas as nações, pois nós sabemos hoje que o meio de comunicação alcança pessoas do outro lado do país. Por isto, é um prazer, é uma honra para mim poder estar anunciando o reino de Deus no vosso coração. E falar das maravilhas que Deus pode estar fazendo na tua vida, pois Ele já fez muitas maravilhas na minha vida. E Ele ainda faz, Ele ainda realiza. Por isso é com muita alegria que eu me coloco nessas lives para poder falar um pouquinho de Jesus Cristo de Nazaré. O Deus que é simples, o Deus que age na simplicidade. Às vezes nós pensamos que Deus só olha pelos grandes, só olha por aqueles que são maioral. Não. Deus é tanto Deus dos grandes e tanto Deus dos pequenos. Nós nunca devemos pensar que Deus vai olhar somente as pessoas que têm uma condição boa e elevada. Deus olha também aquele que está jogado na jasta, aquele que está jogado dentro de uma lata, seja onde for, debaixo de uma ponte. Às vezes as pessoas não dão consideração nenhuma para as pessoas que chutam lata por aí, que não tem mesmo aonde morar. Tanto aqueles que moram num palácio, seja em uma mansão. Deus olha por todos. Deus ama todos. Deus derrama sua graça abundantemente sobre todos os corações. Só que a Bíblia coloca distinções de diferença entre justos e ímpios. Por isto que nós hoje, no mundo que nós estamos vivendo, nós devemos focar a nossa mente, o nosso coração, as coisas celestiais do céu. Por isso que é interessante ler a Bíblia e procurar ter conhecimentos bíblicos, que quando a Bíblia nos mostra, ela nos incentiva a direção ao qual nós devemos tomar. Por isto, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, diz assim: irmãos, o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. O que é esquadrinhar? É mostrar, é revelar. É revelar mesmo o oculto o qual está no coração do homem. O espírito do homem. O Espírito de Deus. O esquadrinhar. O homem conhece o homem as suas atitudes. O seu proceder, os seus sentimentos, o seu querer. Nós nos conhecemos a nós mesmos. E Paulo vem dizer de um Espírito ao qual tudo revela, ao qual tudo mostra. Mostra mesmo as coisas que estão no íntimo do nosso interior. Por isto que quando nós nos colocamos na presença de Deus, nos grupos de orações, quando nós nos entregamos à ação celestial de Deus, essa ação ela vem esquadrinhar dentro de nós, revelando o que está oculto dentro do nosso coração. E começa a revelar aquilo que para nós é segredo. Aquilo que para nós tem que ficar oculto. Só que o impressionante diante desse Jesus maravilhoso, que nada fica oculto. Por isto que a Bíblia diz que nada fica escondido, tudo vem a se revelar um dia. São Paulo continua dizendo aqui a carta aos Coríntios, que esse Espírito que esquadrinha tudo, ele diz aqui
que mesmo as profundezas de Deus, quem dentre os homens conhece o que se passa no homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém conhece o que existe em Deus, a não ser o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é algo fantástico, é algo sobrenatural, é algo que o humano em si, ele não para meditar um pouco a respeito do que é o Espírito Santo. Por isso que Paulo está dizendo à comunidade de Coríntios que o Espírito do homem conhece o homem, mas Deus revela o profundo do Espírito de Deus e as profundezas de Deus. São Paulo vem dizer de um Deus que tudo fez, que tudo formou. É o Deus que pegou você, tecestes no tecido, dentro do útero materno e formaste você lá dentro. Por isto que a Bíblia diz que nós viemos no mundo para que nós tenhamos vidas e vida em abundância. Não é para ficar sofrendo penúria, desespero, medo, ao qual hoje o ser humano, por não deixar Deus agir, o ser humano sofre as consequências. E consequências está sendo esta. Hoje, o enfoque providencial na vida humana. O que é mais providência na vida humana? O que é um enfoque? O que é providência? Dentro do ser interior, ele fica parado, raciocinando somente no enfoque. Ele quer defender o teu pão, ele quer trazer dentro de casa o sustento, e isso é óbvio, isso é maravilhoso para todos nós. Só que eu estou dizendo de um alimento físico aqui, mas Paulo fala de uma revelação do Espírito no mundo espiritual, que vem gerar em nós o conhecer das coisas celestiais, ao qual falta o entendimento dentro de muitas casas e de muitas famílias. Por isso, muitos homens ficam no mesmo homem, conhecendo somente o homem, as coisas do homem. E quando se trata de conhecer as profundezas do Espírito de Deus, o homem nega, a mulher nega, não quer estar presente, não quer estar próximo. Não tem como o Espírito de Deus vir trabalhar num coração aonde que só pensa no seu eu, só pensa no seu eco. Então analisa aqui comigo as dificuldades que nós temos de nós nos colocarmos diante de Deus com o propósito de mudar este homem, o homem interior em nós. Tirar de dentro do homem interior a arrogância, o homem desconfiado, o homem raivoso, o homem que passa a ser vingativo, o homem que passa a ter raiva um do outro. Por isto que diante de Deus, mesmo o homem sendo o homem mentiroso que é, ele procura ser um homem enganador, uma mulher enganadora. Às vezes, muitos se colocam na presença de Deus com o coração voltado ao mal, com o coração voltado ao interdito. Ou você nunca ouviu dizer que muitos são como lobos disfarçados de ovelha? Às vezes, meus amados irmãos e irmãs, você convive tanto tempo com uma pessoa, você considera que aquela pessoa é uma pessoa religiosa, é uma pessoa que busca Deus, é uma pessoa que sempre está na igreja, é uma pessoa que sempre reza, é uma pessoa que sempre ora, é uma pessoa ao qual você não vê maldade nele ao conhecer somente ali no templo, ali no encontro, no dia a dia. Às vezes este homem interior, ele aplaca o homem espiritual que quer agir nele para ver e nascer nele uma nova criatura. Por isto que Jesus disse bem claro no Evangelho de João capítulo 3, que se o homem não nascer de novo, não tem como ele herdar o reino dos céus. E para nascer de novo tem que nascer do Espírito, da água e do Espírito. Só que uma vez que você já foi batizado, não tem necessidade de nascer da água, pois já existe o nascer da água em você. Ele só foi sufocado, ele só está aprisionado dentro de você. E o que é nascer do Espírito?
Nascer do Espírito é quando você toma decisão e ir ao encontro de Jesus e louvar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua vida, de toda a tua alma, de todo o teu ser. Eu me recordo no ano de 2001, este contato genuíno com Jesus Cristo que eu tive, o nascer da nova criatura. Então, desde já, muitas pessoas vão te chamar de louco, de fanático, de pessoas que está atordoada, de pessoas que está sem noção. Às vezes as pessoas vão te julgar, vão te condenar, vão falar mal de você, pela atitude ao qual você está opinando ter na tua vida por seguir Jesus e estar na presença de Jesus. Por isso que Paulo diz aqui nas Escrituras para nós, que esse Espírito do Senhor, ele diz aqui, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos os dons da graça que Deus concedeu. O que é esses dons? O dom da graça. Pois a graça de Deus é o que dá os dons sobre os nós. Às vezes, o dom de ministrar a palavra, o dom de falar em língua, o dom da cura, o dom da interpretação, o dom das línguas. Estes dons vêm falar em nós quando nós nascemos da água e do Espírito. Então Deus começa a revelar dentro de nós a sua sabedoria, o seu entendimento, para que nós começamos a entender o mundo espiritual. Pois quando nós saímos deste mundo carnal, nós começamos a viver o mundo do Espírito. E este mundo do Espírito é onde que vai dar a cada um de nós a certeza da vida plena em Cristo Jesus. Por isso que ele fala que o homem psíquico, o que fica nível de sua capacidade naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece uma insensatez. Ele não é capaz de conhecer o que vem do Espírito, porque tudo isso só pode ser julgado com a ajuda do mesmo Espírito. Aqui está se tratando de um homem que tem o coração fechado à ação do Espírito Santo de Deus. Então nem todos vão aceitar a manifestação do Espírito Santo da forma ao qual a Bíblia nos ensina, ao qual a Bíblia nos mostra. Por isto você vê hoje pessoas bloqueadas à ação do Espírito Santo. Por isso tem pessoas que sentem raiva, sentem nojo daqueles que clamam e buscam a Deus. Tem pessoas que na tua frente diz gostar de você por você ser uma pessoa que busca os dons celestiais e procura viver a Bíblia, mas por detrás falam mal de você, te caluniam e te criticam, porque ele não aceitou o dom de Deus, o Espírito Santo de Deus. Por isto que o profetizar em língua, falar em língua, isso incomoda muitos. E começam a dizer tamanhas barbaridades contra o Espírito Santo. Mas a Bíblia está dizendo que o homem psíquico, a psicologia humana, ao qual ele prefere acreditar, ele prefere crer, da forma dele, do jeito dele. Por isto que o que diz para nós, a Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 3, quando diz que o homem se tornou como Deus, conhecedor do bem e do mal, e infelizmente o mal que a Bíblia diz, muitos colocam acima do dom de Deus na sua vida. Por isto que muitos preferem que o mal age nele. Tem pessoas, meus amados irmãos e irmãs, que não têm prazer em ajudar o teu próximo. Às vezes, as pessoas falam por falar, dizem por dizer. Às vezes as pessoas se disfarçam, mas o que eu acho muito interessante, quando vivemos Deus, a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, é que Ele nos ensina a seguinte palavra, ali no versículo 15 de 1 Coríntios 2, no versos 15 diz, ao contrário, o homem espiritual enriquecido com os dons do Espírito, julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor, de maneira a poder aconselhá-lo, nós, porém, pensamos os pensamentos melhores de Cristo em nós. E por que nós temos esse pensamento de Cristo em nós e nós não descemos ser julgados pelos homens, pelas atitudes dos homens? Porque as suas atitudes passam a ser coerentes segundo o que diz a Bíblia, segundo o que diz o Senhor. Por isto, Jesus Cristo nos mostra que nem todos
aceitarão a mensagem do Evangelho. Nem todos aceitarão o que é no mundo do Espírito. Se você pega, por exemplo, a carta aos Hebreus, no capítulo 11, você vai ver o fundamento da fé. O fundamento da fé é por aquilo que você não vê, mas por aquilo que você sabe que existe. Por isto que a fé se originou, o visível do invisível. Por isto que o próprio autor ao Hebreus, ele diz no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E para permitir que o Espírito Santo venha falar em nós, agir em nós, fazer grandes milagres em nós, nós temos que estarmos diante do Espírito Santo de Deus para que essas coisas possam estar acontecendo. São Paulo aqui, na tua carta, ele diz que os pensamentos do Senhor, ele vem nos aconselhar a cada dia, a cada instante, a cada momento. Amado, irmãos e irmãs, a oração sem a leitura bíblica, sem o praticar das Santas Escrituras, ela se torna vã. Porque o que constitui o homem e a mulher em Deus não é somente o orar com ação. Às vezes as pessoas pronunciam o Pai Nosso, pronunciam a Ave Maria, pronunciam o Santo Anjo, pronunciam as orações diante de Deus, mas não estão conforme o que diz as Escrituras. As Escrituras exigem de nós um pleno conhecimento do que diz a respeito do mundo espiritual. Por isto, São Paulo está dizendo que o Espírito de Deus vem atuar em nós e nos enriquecer com os dons celestiais. Mas quando que isso vai acontecer na minha vida? Quando que isso vai estar agindo em mim? Olha o que o Senhor diz através do salmista, concluindo o que diz Paulo para nós. É justo o Senhor em seus caminhos. A justiça de Deus, por isto que o homem, ao caminhar na presença de Deus, ele se torna justo. Mesmo diante de uma sociedade corrupta. Mesmo diante de uma sociedade ao qual tem a possibilidade de não acreditar em Deus, de não estar na presença de Deus. Uma sociedade onde que está voltado muitas vezes para o erro, para o mal, para o pecado. Onde que um grande número de pessoas, não todas, claro, não estou aqui generalizando nada e nem ninguém, mas nós vemos a tendência humana ao qual está ocorrendo, ao qual está acontecendo, ao qual está querendo, amados. Cada dia mais nós vemos o mundo se corromper, as pessoas se corrompendo. A injustiça tomando conta do ser humano, predominando o ser humano. Vem do Espírito de Deus está agindo, é o Espírito ao contrário que está agindo na vida de muitos por aí. E você pode perceber, você pode ver. Por isso que a Bíblia diz que é justo o Senhor em seus caminhos. Ele diz assim, misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor e paciência. E compaixão, o Senhor é muito bom para com todos a sua ternura abraça toda a criatura. Deus, na tua infinita misericórdia, no teu infinito amor, ele vem acolher o ímpio, a sua impiedade, ele vem acolher a injustiça, muitas vezes no ser humano. E de que forma que isso vai acontecer? Pelo amor dele. Ele não quer te condenar pela tua injustiça, pela tua impiedade. Ele vem pelos ímpios, ele vem pelos injustos. Ele quer proporcionar a cada um de nós o Espírito dele que revela a sabedoria no mais íntimo do nosso coração. Ele quer permitir que o Espírito Santo de Deus venha agir em nós e fazer de nós nova criatura, novas pessoas que nós devemos ser, meus amados irmãos e irmãs. E a partir de quando que isso vai acontecer? Quando? De que forma? São Paulo está dizendo aqui à comunidade de Coríntios que o psíquico humano, o que fica voltado ao psíquico humano? Como que a misericórdia de Deus, a piedade do Senhor, o amor do Senhor, a paciência do Senhor vai tomar conta do coração humano quando o psíquico humano está voltado não ao Senhor? Por isso, meu amado irmão e irmã, ser cristão hipocritamente é em vão. O que é ser cristão hipocritamente? É estar dentro da igreja e achar que já está salvo. É estar dentro da igreja e na igreja ser um santinho, na igreja ser um anjinho, mas dentro de casa ser um diabinho. Isso não adianta, meu amado. Tem pessoas que estão à frente de ministério. Tem pessoas que estão à frente de grupo. E que dentro de casa odeia. Que dentro de casa xinga.
que dentro de casa calunia, que dentro de casa briga, que esculacha, que faz a esposa chorar, que faz os filhos chorar. É um tremendo opressor. Às vezes as pessoas querem ser anjinho dentro da igreja, mas dentro de casa é o diabo, meu amado. Não pode ser desta forma. Tem que acordar para a realidade. Tem muitas pessoas que estão aí à frente de grupos, estão vivendo esta ideia dentro da tua casa, dentro da tua família. Que Deus que as pessoas vão gerar dentro delas. Só que o impressionante aqui é que o coração de Deus ninguém engana. Ao coração de Deus ninguém mente. Não adianta estar no altar com segundas intenções, com segundos desejos, com os desejos que está brotando no coração do ser humano. Por isso a misericórdia de Deus quer alcançar um coração piedoso. O amor de Deus quer alcançar um coração amoroso, um coração não falso, um coração não mentiroso. Quantos e quantas, entendas você que me ouve através dessa live, não queira ser hipócrita aos olhos de Deus. Aos olhos dos homens nós muitas vezes disfarçamos, mas aos olhos de Deus nada passa despercebido. Os olhos de Deus tudo vê. Por isso que Deus quer trabalhar na tua vida, você que me ouve. A misericórdia de Deus quer te alcançar. A misericórdia de Deus quer entrar dentro do teu coração e arrancar este homem que está muitas vezes lançado à raiz do pecado, à raiz do mal. Aonde que há um orgulho, aonde que há um ódio tremendo dentro do teu coração, dentro da tua alma. E que você não permite que isso saia dentro de você. Às vezes as pessoas tratam uma outra frente a frente de uma forma e a hora que vira as costas é outra. A misericórdia de Deus quer alcançar o coração do homem que está vivendo essa situação. E mostrar para ele, mostrar para ela que ele é um Deus de amor. Que ele é um Deus de misericórdia. Que ele quer fazer nova todas as coisas. Por isto que o Senhor diz no Salmo, que vossas obras, ó Senhor, vos glorifique, e vossos santos com louvores vos bendigam. Narre a glória e o esplendor do vosso reino. Saibam proclamar o vosso poder, para espalhar vossos prodígios entre os homens. E o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre. A Bíblia diz, vosso poder de geração em geração. Olha o que diz ainda o salmista. O Senhor é amor, fiel em suas palavras e santidade. E em toda a obra que ele fez, ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Por que que Deus faz isto? Porque um homem arrependido, um homem de coração partido, um homem que quer voltar ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, Deus o levanta. Deus o sustenta. Então, para caminhar em direção à santidade, você cai, mas você levanta. Para arrancar o homem velho dentro de nós, você cai, mas Deus te levanta. Porque você quer, porque você deseja. Por isto, ouça a mensagem do Evangelho e deixe o Evangelho penetrar no teu coração e tua alma. E fazer grandes coisas na sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Por isto que a nossa realidade nos dias de hoje, ela não é diferente da realidade de Jesus Cristo na sua época. Não, de forma alguma. São Paulo diz que o homem conhece o homem, o Espírito de Deus conhece a profundeza do homem e da mesma forma a profundeza de Deus. Jesus Cristo veio e manifestou a tua palavra sobre todos os corações. Muitos fariseus, muitos saduceus não saíam da sinagoga. Eles tinham os 1000 mandamentos, 1000 preceitos, só que eles não viviam o que era principal, o que era essencial. A ministração da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Narrado segundo a Bíblia, porque o que a Bíblia fala para cada um de nós é o que muda a nossa atitude, é o que muda o nosso jeito. Por isso eu me recordo muito bem que quando eu comecei a caminhar na renovação carismática católica, houve-se muitas críticas. Houve muitas pessoas que vinham contra mim, vinham contra o meu proceder, ao contrário ao que eu vivia e ao que eu praticava. E por que que eles vinham de encontro à minha pessoa, dizendo tamanhas coisas, tamanha barbaridade? Tudo para ver se eu vacilasse na fé, se eu caísse na fé. Só que aí, meus amados irmãos e irmãs, a Bíblia diz que há um Deus que sustenta, há um Deus que eleva,
a um Deus que coloca de pé aquele que se deixa ser guiado pelo Espírito dele. E quem se deixa ser guiado pelo Espírito de Deus é guardado pelo próprio Deus, como nos diz o Salmo aqui: o Senhor é amor fiel em suas palavras e santidade. Por isto, amados, procura viver a santidade em todos os objetivos da sua vida. A santidade de Deus em nós nos garante que o nosso ser interior começa a ser limpo, começa a ser purificado. Então Deus começa a trabalhar dentro de nós e a sua santidade começa a agir em nós. Por isto que a Bíblia está dizendo para nós que Jesus também, ao entrar na Galileia, em Jerusalém, em Cafarnaum, o povo olhava para Jesus com um olhar de desconfiança. Porque Jesus começou a falar uma ideia a respeito de um reino dos céus. Este reino dos céus que viria mudar os corações daqueles que estavam já nas trevas. Por isto que da mesma forma o que Paulo estava dizendo da mudança do espírito do homem, assim Jesus diz para nós aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. A Bíblia diz a partir do versículo 31, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seus ensinamentos, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio, impuro, que gritou em alta voz: o que queres de nós, Jesus de Nazaré? Vieste-nos para destruir-nos? Eu sei quem tu és o santo de Deus. Amados, esta palavra, aonde que nós vemos esse espírito imundo que estava na sinagoga em dia de sábado, esse espírito existe nos dias de hoje. É o espírito da confusão, é o espírito da intriga, é o espírito, muitas vezes, meus amados irmãos e irmãs, que gerou a confusão dentro da tua casa, que gerou a confusão dentro do teu lar, e que está gerando isso até nos dias de hoje. A confusão em espírito. Por isso que tem muitas pessoas que são incapazes de se colocarem na presença de Deus com o coração aberto, com o coração voltado a Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser. Por isto que Jesus esta noite vem dizer que esse espírito existe para gerar confusão nas vossas vidas. Mas não permitais que ele prevaleça e que ele vença, mas buscar em Deus cada vez mais o sustentáculo para a vossa alma, para a vossa vida, para vós ser vencedor em nome de Jesus. Por isso te convido a todas as terças-feiras aqui na nossa comunidade Nossa Senhora das Graças a fazer parte dos grupos de orações conosco às terças-feiras das 7 às 8 horas da noite. E às quintas-feiras também, lá na comunidade Rosa Mística, no Nova Jerusalém, todas as quintas, das 7 às 8 horas da noite. Então venha com o coração aberto. Venha com esse propósito de buscar a Deus. De ser totalmente revestido com a força do alto. Em nome de Jesus. E peço aqui, para vocês, humildemente, para que se inscreva no nosso canal do YouTube. Acesse lá na pesquisa do YouTube, Victor Porfírio, e se inscreva lá. Em nome de Jesus. Fique todos na paz. Até a próxima live, se assim Deus nos permitir. Fique com Deus.